porque daí você tem um produto que atinge mais um público, outro gosto. Então, fazer esse mix de produtos, às vezes é uma vantagem. Essa é a parte mais importante para um negócio funcionar, você ter esse planejamento. Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia! Bom dia, pessoal que está acompanhando aqui ao vivo. Bom dia para você que vai ouvir aí no nosso streaming depois. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Pod Moda. Hoje a gente está aqui no nosso episódio número 9, número 009. Eu sou Andressa Rando Favorito. Esse é o Pod Moda, o seu podcast para você ter um negócio de moda lucrativo. E hoje a gente tem um episódio aqui com uma convidada muito especial. A gente está aqui com a Silvia Dorin, designer de joias, que saiu dos bastidores aí há mais de uma década atrás para construir a sua marca própria de semijoias e hoje faturar mais de R$400 mil por mês. Então, se esse assunto te interessa, se você quer saber o que tem do lado de lá, depois que você construir tudo que você está buscando construir aí, esse é o episódio para você. Eu sou a Andressa Rando Favorito e hoje estou aqui acompanhada da Alana Alves, da equipe Moda de Sucesso. A Alana vai estar aqui apoiando a gente. Para você que está assistindo aqui ao vivo, você pode mandar suas dúvidas aí também. A Alana vai trazer aqui o nosso debate. E hoje estou aqui com a Silvia. Vou apresentar você aqui rapidamente. Silvia, depois você conta aí um pouco mais a sua história. Então, a Silvia Dorin, pessoal, para quem está conhecendo agora pela primeira vez, ela é artista da Ourivesaria, que é a arte aí, né, de trabalhar com ouro, com joias, que amamos muito. E ela inaugurou seu primeiro ateliê em 1995, com joias autorais. Mais tarde, em 2007, depois de 8 anos comandando a renomada joalheria Bergerson, ela voltou à carreira solo e abriu a primeira maison dela no bairro Batel, aqui em Curitiba, de onde falamos aqui com você. São 15 anos aí de história, então, entre essas aberturas de lojas, trabalhar com multimarcas, colaborações com estilistas renomados, como Tufi Dueck, Dudu Bertolini, e coleções clássicas que tem todo esse sucesso aí acumulado. A Silvia Dorin é uma marca brasileira, reconhecida por aliar seus produtos premium de fino acabamento, alta qualidade de materiais, com design exclusivo para mulheres de todas as idades, agradando desde as clássicas até as mais fashionistas. Eu sou uma dessas fãs aqui e hoje ela veio aqui para conversar com a gente sobre toda essa jornada, essa caminhada, que eu tenho certeza que é o sonho de muita gente que está trabalhando aqui, que está escutando, e de você talvez que já tenha, né, a sua marca, mas não tenha alcançado ainda esse patamar, para você entender um pouco desse caminho e aonde você pode se encontrar aí na sua jornada, né? Silvia, seja bem-vinda, então, novamente aqui. Obrigada, ao Pod Moda, o Cafofo mais fashion do Brasil, que estamos aqui no nosso cantinho do Pod Moda. Então, Silvia, falando um pouco aqui da sua história, conta um pouco mais dos detalhes disso daqui, né? Lógico que esse é um resumo da sua história. A gente tem um tempo aqui bem gostoso de conversa, né? A gente já se conhece há um tempo, né? De estar sempre nessa parceria, nessa troca. Eu sou muito fã da marca da Silvia. Mas algumas etapas aqui eu também não conhecia muito da sua história. Então, conta pra gente como você começou na moda, né? Quando que foi isso? Que ano que foi? Que te levou a gostar de joias especificamente? Conta um pouco aí pro pessoal. Eu comecei na moda, acho que era bem pequena, eu devia ter uns 7 anos, 8 mais ou menos, e eu e minha irmã, a gente fazia concurso de desenhos de vestidos. A gente passava o dia inteiro desenhando e depois colocava a mãe, a avó, a tia, todo mundo para votar, para ver qual vestido era o melhor. Então, comecei, assim, esse gosto pela moda bem pequenininha. E quando eu fui fazer faculdade, a minha mãe trabalhava com administração, meu pai também, então eu tinha certeza que eu ia fazer isso. Daí, na hora de fazer a inscrição no vestibular, eu falei assim, não é minha praia, não é isso que eu gosto. Acabei que fui fazer desenho industrial. Que era o que tinha na época, né? Era o que tinha na época. Não tinha design de moda. Não tinha design de moda, não tinha... Era, inclusive, junto, design de produto com web design, era uma faculdade só. E quando eu comecei a fazer esse curso de desenho industrial, acabei que eu comecei a montar bijuterias na faculdade. Eu criei uma marca que chamava Coquette Biju, eu e uma outra amiga. Então, a gente ia para São Paulo, 25 de março, comprava todas aquelas pecinhas, montava e comecei a vender essas peças na faculdade. E quando eu me formei, eu resolvi que realmente era isso que eu queria fazer
Então, eu me mudei para São Paulo, fui fazer um curso lá, passei um ano estudando ourivesaria, desenho de joias, escultura em cera. Então, eu fui realmente aprender a fazer essas peças e não só desenhar. E a partir daí começou toda a minha história. E aí você se formou, fez esses cursos e você tinha a sua própria marca ainda, essa de biju. Logo quando eu voltei de São Paulo, eu montei um ateliê nos fundos do escritório de um amigo meu, ele se formou em arquitetura, então ele alugou a parte da frente, eu fiquei com a garagem e fiz uma oficina. Então durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu produzia minhas peças, eu fazia peças em prata, todas elas feitas uma a uma, peças autorais mesmo. Na sequência disso, eu lancei a minha marca já, a Silvia Doring, e eu fazia joias. Então, eu fiz uma exposição no Design Center e me lancei como joalheira. Nessa época, eu já parei de eu mesma produzir as joias. Então, eu desenhava e o Ourives produzia. Na sequência disso, eu montei uma escola de ourivesaria com a Lélia Kapuchins, que essa escola existe até hoje. Então, assim, eu fazia essas peças, desenhava, o Ourives produzia, uma produção muito pequena, assim, normalmente a maioria eram encomendas, então a pessoa vinha para mim, quero uma peça assim, então não tinha uma produção, eram peças feitas especificamente, e daí para ajudar no meu salário, acabamos que montamos essa escola de ourivesaria, que continua até hoje, e nessa época tinha uma revista que se chamava 18 Quilates, que era uma revista que falava sobre joias no Brasil, eu fiz um pequeno anúncio, assim, era um quarto de página. E por acaso, dei sorte, o Marcelo Berson, que era o dono da joalheria, viu meu nome lá, me chamou para conversar e acabou que fui trabalhar na Berson. Foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque eu aprendi a ser designer e aprendi a parte comercial, tudo isso, e na sequência acabou que fiz a minha marca. Que legal, que ano que era isso, quando você estava nessa transição ali? 2007, 99, mais ou menos, foi quando eu comecei na Berson. Aí, mais ou menos. E a escola segue até hoje com a sua parceira? A escola segue com a Lélia Kapuchins, que ela continua, é super bacana. Então, muita gente ainda pergunta, né? Eu quero tem onde aprender ourivesaria em Curitiba, então tem uma escola aqui bem bacana. Olha que legal, muito legal, né, gente? Eu sou apaixonada pelo negócio de joias, tive uma passagem breve, mas intensa, né, pela Vivara. Assim que eu voltei para o Brasil, eu fui contratada por eles, e eu sempre fui fã do processo, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada por produto, por fazer o produto, então eu acho que a joia, ela tem uma série de elementos, né, que são, assim, apaixonantes, né? Primeiro, eu acho que joia é sempre um símbolo, né? Sim. Esse fim de semana mesmo. Aliás, hoje, gente, é meu aniversário de casamento. Olha só! Certo, 13 anos. E eu, assim, na Vivara, a gente falava muito sobre alianças, né? Alianças, esses presentes. Então, a joia tem muito essa coisa do símbolo, né? Um objeto que é um símbolo. E aí, o que eu ponho nesse símbolo, né? Essa eternidade, né, dos materiais que a gente não tem no tecido, né, infelizmente. A gente teve a coroação, né, do rei Charles, e viu lá as roupas lá que estão lá desde 1700 e pouco, né, mas porque ninguém usa, né, a gente que usa uma vez a cada 70 anos, né, ou uma vez a cada 90, né, agora essa daí que foi. Então, a gente pode falar muita coisa sobre esse universo, já vamos falar mais sobre os produtos aí. E aí você, então, eu falava Bergerson, é errado? É Bergerson, né? Bergerson. É isso mesmo, porque na verdade seria Bergerson, né? Mas é que nem o meu, que seria Derring. Certo. Mas a gente traz para o português porque fica mais fácil e todo mundo compreende. Então, Doring seria Derring e Bergerson virou Bergerson e tá tudo certo. Justamente. Mas é uma joalheria renomada, né? Aqui de décadas, aqui, né, do Paraná. E como foi essa sua fase lá, né? Então, assim, quando a gente pensa num processo mais autoral, na época a Bergerson tinha quantas lojas? Algumas dezenas já, né? Eu acho que quando eu entrei, ela tinha umas 6 lojas espalhadas pelo Paraná, né? E quando eu comecei lá, eu fui contratada para ser designer das coleções produzidas na empresa. E acabou que com o tempo eu virei, além de designer, eu virei a responsável pela compra de todos os outros produtos que não eram produzidos lá. Então, assim, eu fazia 2 funções, por isso que foi muito interessante, porque eu não fiquei só desenhando, eu fiquei vendo toda a parte comercial, né? Porque você tem que fazer uma joia bonita, mas ela tem que vender. Você tem que comprar uma joia bonita, mas ela tem que ser vendável também. A minha história mais interessante, logo que eu entrei, o Marcelo disse para mim, faça o que você quiser, assim, livre, 100% delícia, livre. Né? Não, imagina, entrar numa joalheria rica, com bastante verba para produzir o que quisesse e ter a liberdade para fazer o que
o que eu quisesse, né? Então, eu fiz uma coleção que ficou maravilhosa, mas, assim, ficou muito cara, porque existe uma proporção nos diamantes, por exemplo, um diamante de um ponto custa R$100, o de 2 pontos não vai custar 200, vai custar 400, Sim. que é uma PG. Eu fiz uma coleção com diamantes enormes, assim, então ficou uma coleção linda, maravilhosa, que vendeu pouco, foi vendendo assim durante meus 8 anos, acabou que vendeu tudo, mas não foi uma coleção que fosse comercial Sim. e atrativa. E ele falou, Silvia, eu fiz de propósito para que você entenda que você tem que fazer um design bonito e que tem que ser comercial. Então, aprendi assim no susto, foi bem bacana a experiência. Esse é o maior aprendizado, né? De quando a gente sai de uma coisa autoral, quando a gente faz faculdade, faz um curso e tal, para uma marca, um varejista profissional que realmente precisa ter esse controle dos custos que a gente fala tanto aqui com vocês, né? Então, é por isso que essa joalheria existe até hoje, que dá lucros, que consegue manter essas lojas lindas, salários e comissões de todos os vendedores, etc., com esse controle de custos aí, né? E essa questão de compra de outros produtos, o que seriam relógios, enfim, quais eram os produtos da linha que você comprava? A parte de relógios era uma outra pessoa que comprava, mas a gente, na época, existem fábricas de joia, né? Então, por exemplo, as joalherias, hoje em dia a Berson produz a maior parte do que ela faz, mas na época você produzia 50%, 50% eram peças compradas prontas mesmo. Então, tinham as feiras no Brasil, que eram em São Paulo, e tinham as feiras fora do país, que tinha feira em Basel, feira nos Estados Unidos, em Vicenza. Então, a gente ia para essas feiras para comprar esses produtos e daí importar para o Brasil e vender. E também algumas coisas diferentes. Quando eu entrei na Berson, a gente começou a usar muita pedra brasileira. Foi bem na transição que eu peguei, que antigamente eu pareço uma senhora falando, mas quando eu comecei na joalheria, foi bem na fase que se usava rubi, safira e esmeralda, e quando eu comecei na joalheria, começou a se dar muito valor às pedras brasileiras. Então também a gente ia para essas feiras de pedras para trazer coisas diferentes para cá, para poder trabalhar, então essa era a compra. Sim. Eu cheguei aí uma vez nessa feira de Basel aí, que é o universo, né? E veja, pessoal, esse é um trabalho que a gente faz muito com vestuário, a gente fala muito sobre isso aqui, calçados também, esses produtos prontos, né, que já vêm prontos, geralmente a gente fala sobre isso também, quando dou aula de preço, a gente sempre usa o exemplo de joalheria, que é muito claro isso, né, que é essa questão de você ter peças que a maioria das joalherias vão ter, né, então, medalhinha de santinho, né, medalha de santo, do anjinho da guarda, brinquinho de bebê, né, geralmente. Mesmo corrente pronta, né, que é correntaria, isso hoje em dia se faz em máquina, então não tem sentido fazer na mão, então são coisas que todas as joalherias acabam tendo. Né? Bases, né, base que você vai usar, até muitas alianças, né, aliança de casamento, também algumas mais basiquinhas, né, outras mais elaboradas são feitas, então, para fazer esse mix de produtos. Então, você que tem a sua marca própria, você pode sempre, como a gente já falou muitas vezes aqui, complementar o seu mix com produtos de terceiros que já vêm prontos, né? E que, lógico, é a sua seleção, por mais que outras pessoas comprem, né? Porque a gente vê a Vivara, a Gasterna, etc., todas elas têm a mesma medalhinha de anjo da guarda, né? O brinco de argola, por exemplo, que é feito em tubo, então, assim, tem uma máquina que faz esse tubo e vira. Então, se for fazer na mão, vai ficar um custo muito inviável e vai ficar torto, talvez. Então, tem peças realmente que você comprar de fábricas faz mais sentido. Exatamente. Inclusive, temos fábricas de joias no Moda de Sucesso, fábricas no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo e etc. E a gente trabalha muito também com esse mix de quem tem a fábrica, faz essas peças, mas também compra de terceiros e também tem outra linha mais autoral ali. Muito legal, né, gente? Bom, e aí você tava lá, né, nessa delícia, que é quando você dá a match onde você tá trabalhando. Quanto tempo você ficou lá e qual foi essa virada de chave, assim, de falar, não, eu quero ter a minha liberdade criativa, fazer da minha forma? Eu fiquei na Berson 8 anos, foi um tempo bem bom, assim, nesse tempo eu fui, todos os anos eu ia para essas feiras fora, participava das feiras no Brasil, assim, eu tive em 8 anos um aprendizado que levaria 15 se eu não tivesse estado lá. E lá eu sempre tive muita liberdade para criar, e eu tinha meu nome na vitrine, então, assim, eu sempre fui muito reconhecida. O que me fez sair de lá é porque, como joalheria é ouro, diamante, pedras, você tem um custo, né? Um valor na hora de você criar. E eu queria fazer peças mais ousadas, peças maiores, peças grandes. E eu, trabalhando com semi-joia, eu teria essa possibilidade de fazer peças que fossem mais exóticas, até poder arriscar um pouco mais, porque o custo de uma semi-joia não se compara com o custo de uma joia. Então, eu saí porque eu queria
fazer coisas mais diferentes, mais ousadas, e isso, a Semijoia me deu essa liberdade para isso. Foi esse o motivo que eu quis mudar. Sim. E quando eu penso hoje, assim, foi uma coisa muito louca, porque em 6 meses eu saí da Berson, eu aluguei onde é a minha loja hoje, eu fui atrás de fornecedores que eu não conhecia num prazo muito curto, em 6 meses. Eu fiz um convite na época, que era convite impresso, não era convite digital. Se atrasasse um dia, não ia ter como voltar atrás, porque os convites tinham sido mandados entregar pelo correio. Então, assim, se eu pensar hoje em dia, eu falo assim, meu Deus, foi uma loucura, mas deu tudo certo. Aquela coragem. Sim. Isso que foi em 95? Coragem dos 35 anos. Isso foi em 95? Isso foi em 2007. 97. 97. 2007. 2007. Isso, 2007, que você daí voltou, né? Então, iniciou ali. 2007. Que legal, exatamente. E aí, acho que já entrou no assunto, né, que eu gosto muito de falar. Eu uso muito também joia como exemplo quando a gente vai falar de preço, né? E vários designers que eu conheci na Vivara também foram criar... Sempre tinha alguma coisa em paralelo, né? Acho que todo designer tem esse desejo. E um deles, que é o Rodrigo Robson, que fundou depois uma joalheria dele também, mas de joias mesmo, e a dele era de joias mesmo, então tinha um investidor por trás, porque como você diz, você vai fazer uma marca de... Quando a gente vai falar de custos, né, pessoal, no geral, então, vou começar um ateliê de noivas, por exemplo, vai ter um custo maior do que se você começar fazendo algo que é uma modinha, com tecidos baratos e etc. Vou começar uma marca usando só linho e seda, vai gastar mais, né? E na joia isso é muito gritante, né? Porque o ouro é ouro, né, gente? Ouro, diamante, oscila não junto com o dólar, mas como o dólar, né? Você consegue comprar ouro, é tipo uma moeda ainda de troca, né? A prata tem seu preço também, e tem os outros metais menos nobres e outras pedras que são pedras naturais, outras sintéticas, etc. E tudo isso tem um custo. Então, como a Silvia falou, vou fazer um colar maior, se você quer fazer um protótipo ali, você vai precisar de alguns, às vezes mais de 20 mil reais, né? Só em ouro e pedra para você comprar, né, o material para você executar isso, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. E aí, uma outra colega minha, ela começou até tinha todo o movimento, isso que eu estava trabalhando lá na Vivara também, a gente ia fazer uma submarca da Vivara para o público de classe C e D, que depois foi bem ali em 2013, daí teve toda aquela movimentação política, acabou ficando meio na geladeira ali, porque dependia muito do crédito desse público-alvo para que eles pudessem comprar. Um grande aprendizado também, ensinamento para você que está aí pensando em um nicho que você vai trabalhar. Às vezes a gente gosta desse nicho, mas analisando o macroeconômico, não era o momento mais para isso, né? A gente via que a linha de crédito para esse público ia começar a ficar mais escassa, né? E algo obsoleto, não obsoleto, mas supérfluo, né? Depois das contas principais ali, talvez ficasse em última prioridade ali desse consumidor. Mas a nossa ideia era justamente trabalhar com a prata, com banho a ouro e pedras naturais. Esse era o nosso briefing para continuar chamando de joias, né? Então, vamos falar sobre a diferença, né, de joias, semijoias, etc. Então, quem não conhece muito desse universo, né, você pode estar se perguntando como funcionam os materiais. A Silvia já falou um pouco aqui sobre a fabricação. Então, existem máquinas, né, que fazem correntaria, os tubos, tarraxa, né, também fazem muito, né, mas a maioria das peças ainda é feita à mão ali, como uma roupa também, né, a gente não tem tem algumas 3D, né, que cospe a camiseta pronta ali, mas no geral é um trabalho manual, né. E aí os materiais que a gente tem, né, então vamos falar um pouco sobre o universo dos materiais aí, Silvia. O que você usava na Bergson, o que você usa hoje e o que você não usa, e onde que a gente classifica tudo isso, para o pessoal entender. Então, assim, na joalheria, sempre se usa o ouro, né? No Brasil, a gente costuma usar ouro 18 quilates. Em Portugal, por exemplo, usa 14. Em Dubai, 22. Mas no Brasil, ouro 18 quilates. O que é isso? É uma liga que se faz de ouro com prata e cobre para que o ouro fique um pouco mais duro, porque o ouro é bem molinho. Então, é 25% de liga, 75% de ouro. Isso é o nosso ouro 18 quilates. O ouro branco, que é uma coisa que todo mundo fala, né, em joalheria, que existe, ouro branco não existe. Então, o ouro branco é essa mesma liga de ouro com prata e cobre, e por cima desse ouro, que fica uma cor, você põe um pouco mais de prata do que cobre, então ele fica uma cor um pouco menos amarelada, por cima desse ouro vai um banho de ródio, que é um metal nobre. Então, o ouro branco sempre tem essa camada de ródio por cima. E as pedras na joalheria são pedras
preciosas, como se dizia antes, safira, rubi, esmeralda, diamante, e as pedras brasileiras, que hoje também são consideradas preciosas. Então, a joalheria tradicional é assim. Claro, joias muito, muito caras, tipo as da rainha, são montadas em platina ainda, né? Então, tem materiais mais nobres. No caso da semijoia, a gente usa como base de metal o latão, que é um metal bem bom de trabalhar, e por cima desse metal, que é onde vai a semijoia, essas peças recebem um banho, que é um banho de ouro, ou de prata, ou de ródio negro. Então, a semijoia a base é um latão, e por cima desse metal vão esses banhos. Daí o que varia muito para uma semijoia de maior qualidade ou menor qualidade, no sentido do valor que você quer dar, né? Então, cada um faz como quer. Mas então, quanto maior a camada deste banho, melhor é a sua semijoia, porque ela é mais resistente. Uma outra coisa também muito importante, as minhas peças não vão níquel. Muita gente reclama que a peça semijoia dá alergia. Então, no Brasil é permitido níquel, em outros países não. Mas então no Brasil tem marcas que usam com níquel, tem marcas que não, depende de cada um, né? Então as minhas peças não tem níquel e eu dou uma camada 10 de banho, que é a camada mais alta. Então muita gente fala, nossa, o teu banho é tão bom, eu tenho peças há tanto tempo, ele não sai o banho, não dá alergia, não escurece. Então tudo isso por conta desse banho com uma camada melhor. Eu uso pedras naturais, sempre pedras brasileiras. As pérolas que eu uso são pérola Shell, porque uma pérola grande é um valor muito alto, não teria como, então as pérolas são sintéticas. E algumas vezes eu fiz algumas edições limitadas, eu fiz uma coleção com cristais Swarovski, quando eu fiz 10 anos da marca. Então, assim, às vezes uso outros materiais, couro, acrílico, resinas, mas de uma maneira geral eu uso as pedras brasileiras. E a bijuteria, normalmente essas peças são feitas em estanho, que é um metal muito mais barato, muito mais leve. Então, na hora de você dar o banho na peça, ela vai ficar mais barata, porque o valor para você compor um preço de uma semijoia, ele é baseado em todos os custos peso, né? E no peso, porque o banho, que é uma das partes mais caras, que é esse metal depositado por cima, é conforme o peso. Então, bijuteria é feita em estanho, porque ela é muito mais leve. E daí, o banho que eles dão, a gente chama de flash, que é um banho para dar cor, e não um banho para ser resistente. Então, a bijuteria, você não pode entrar na piscina, não pode ir para o mar, porque ela tem uma vida útil menor, mas de acordo com cada uma com o seu valor, né? Então, as bijuterias, as semijoias e as joias. Algumas bijus não tem nem banho com ouro, né? Nem vai ouro. Não, tem bijuteria que é só bronze direto, tem umas que são feitas no metal direto, então mas algumas têm essa cor ou não, e bijuteria normalmente se usa pedras sintéticas, plástico, contas de vidro, então isso tudo faz essa diferença no valor, né? Exatamente, muitas coisas aqui para a gente pensar, né? Então, quando a gente vai pensar no preço final, então a motivação da Silvia de ter a marca dela, de ter peças maiores, era essa questão do preço, né? Como eu disse, eu tenho amigos que foram para fazer joalheria mesmo, pesada, grande, a gente está falando de colares de 80 mil reais, dependendo do peso, do tamanho. Se você depois confiram, inclusive, no @Silvia Doring, DORING, você que está ouvindo aqui nas plataformas de streaming, Silvia com I, né, DORING, para você conferir um pouco das coleções dela, das peças dela, alguns colares lá, se ele fosse em ouro, em pedras preciosas, a gente estaria falando de 100 mil reais hoje, né? Sim, a gente fez uma conta até um pouco tempo atrás, um bracelete que eu tenho inspirado numa cadeira de palhinha, que a gente estava fazendo uma conta que só em metal, só do ouro, ia custar 70 mil reais só de matéria-prima. Então, imagine. Então, para uma pulseira. E ainda tem a margem, né? Sim, só no custo. Só o custo. Então, se você aplicar um markup em cima, e aí que entra também a diferença das joalherias, né? Joalheria para joalheria. Então, você mencionou a platina, por exemplo, o ródio. Lá fora é muito comum, né? Comum não, né? Muito. As pessoas tendem a usar a platina, por exemplo, numa aliança de noivado, não tanto o ouro amarelo, como é uma cultura aqui do Brasil, né? O próprio ouro, você falou dos quilates, né? Que varia, e a prata também, né? Tem a 925, acho que tem um outro... Sim, prata de lei, que eles chamam, que é a prata 925. Isso, que também está ligado com essa questão da liga, né? Dela. E muitas vezes a gente usa a prata com o banho de ródio, apesar dela ter, né? A aparência já da cor
cor branca ali, né? Desse metal branco, né? Mas merece esse banho. E aí, quando a gente vai comparando joalheria com joalheria, se a gente for olhar faixas de preço, quando a gente pensa em faixas de preço do mangá externo ou uma joalheria estrangeira, por exemplo, que não necessariamente por ser estrangeira é mais cara ou melhor, né? Diga-se de passagem, no Brasil, eu sempre bato nessa tecla, a gente tem joalherias maravilhosas de nível internacional, né? Que é algo que dá muito orgulho para a gente. Acho que calçados e joalheria são os dois produtos onde a gente é realmente competitivo, né, internacionalmente. Inclusive, você vê quiosques e lojas da Gasterne, né, fora do Brasil, por exemplo, ela tem um acabamento diferente da Vivara, que vai ser diferente da Monte Carlo, da Bergerson, etc. E até o tamanho das joias, a pedra que usa, o tipo de diamante que usa, então ela está posicionada mais para cima, né? Então... E vai ter aí que muda a faixa de preço, né? Então, para o seu cliente também entender isso. Então, o que o cliente está buscando ali, né? Então, na Vivara a gente tinha essa diretriz muito clara, né? Que é essa questão do volume era importante, e a gente começou a desenvolver também joias, inclusive se você for numa vitrine da Vivara hoje, tem muito colar grande mesmo, com preços super acessíveis, que eles são prata por dentro, né? Então, eles não são de ouro maciço, né? Mas ele ainda é qualificado como joia, porque prata está dentro ali dos metais nobres, apesar de ser brutalmente mais barato do que o ouro, né? O ródio negro é outra coisa, o champanhe, né? Aquele ouro rosé, que estava muito em alta aí alguns anos atrás, então ele já tem aí uma liga diferente, né? Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira, e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. E a questão das pedras, né, também é outro universo, né, você citou a Swarovski, por exemplo, né, que é uma marca, né, que criou o tal do cristal e etc, que essencialmente é vidro, né? Sim, é cristal feito em laboratório, mas eles fizeram de uma tal maneira que virou marca, desejo, e é um cristal muito bem feito, lindo, lapidado, tem formas diferentes. Eu, quando fiz essa coleção dos 10 anos, foi inspirada no filme Burlesque, então era uma coleção super, assim, exagerada. Opulenta. Linda, e umas pedras muito diferentes. O nome da lapidação da pedra era asa de borboleta. Então, eles fizeram muito bem feito e fizeram um marketing ainda mais bem feito, que tornou a Swarovski a potência que ela é hoje. Né? É um sinônimo quase de joia, né? Sim, E é como você disse, a lapidação que eles fazem, a qualidade desse cristal, muitas vezes para a joalheria, a gente preferia, né? Acho que você também, é mais fácil você fazer uma cravação de um diamante, entre aspas, que não é diamante, né? Ou seja, que não foi extraído lá da pedra e tal, da Swarovski, porque ele é perfeitamente lapidado, né? Porque quando você vai fazer uma cravação,
a gente está falando de nanomilímetro. Sim. Então, você mandar um diamante para alguém lapidar e você pegar da Swarovski, ele vai encaixar perfeitamente na cravação ali. Já um diamante feito, a lapidação, ele pode quebrar na hora da cravação, né? É uma complicação aí. E o brilho que isso dá também é a limpeza, né? Porque o diamante, ele tem vários níveis de limpeza, de transparência, né? De, às vezes, pureza. Pureza, exato, né? Então, ele não tem o brilho, às vezes, que uma peça da Swarovski tem. E como a Swarovski tem muita margem, eles fazem muito marketing, porque sobra dinheirinhos para produzir. E aí, as pedras brasileiras, né? Que, aliás, o meu sonho, viu? A dica aí para o meu marido, viu? Bodas de prata, ou alguma boda aí, porque hoje eu não ganhei. Não ganhei aquela ali. Tem um produto icônico da H. Stern, que eu sou apaixonada com aquela aliança das pedras brasileiras, né? Que tem, né? Os trinos, que ela é bem colorida, é tão linda. E que valoriza muito justamente essas pedras. Inclusive, a Turmalina Paraíba, né? Se tornou... Paraíba, hoje em dia. Mas essa questão da H. Stern que você está falando, exatamente quando eu comecei a trabalhar com joalheria, que foi na época da Berson, a H. Stern fez essa virada. Foi exatamente quando eles começaram a usar a pedra brasileira. E como ele já era uma joalheria internacional e no Brasil com muita gente, isso ganhou uma força muito rápida, assim, foi uma aceitação muito, muito rápida. Diferencial, né, lá fora. E as pedras brasileiras também é a mesma coisa. Você tem pedras brasileiras que variam muito o valor conforme a sua pureza, a sua claridade. Então, por exemplo, um quartzo rosa de uma joalheria, ele vai ser um quartzo rosa super transparente. Um quartzo rosa que a gente usa na semijoia já é um quartzo rosa mais opaco. Os dois têm o seu valor, os dois têm a sua beleza. Um custa mais do que o outro, então aí você adequa as pedras brasileiras conforme o valor delas também. Exatamente, inclusive aquelas... eu amo pedra, né? E tem toda essa onda meio hippie, né? Das peças de mística, exato. Eu sou mística também. Então, inclusive temos ali, temos uma turmalina negra ali, entendeu? Para estar combatendo aí as radiações, correto? Então, quando você vai naquelas lojas de coisas místicas, que tem aquela bolinha de cristal e tal, todas as pedras brasileiras. Você pensa, nossa, quanta riqueza e tal. Mas é como a Silvia fala, né? A pureza delas que estão lá. E essa questão é muito legal que você trouxe. Nessa época, né, que você falou, acho que justamente na época que você entrou na Bergson, foi quando eu fui para Londres e veja, né, você que está buscando a sua competitividade. A gente fala muito isso com os alunos do Moda de Sucesso Pro também, os que estão nessa escalada, né? Então a Silvia encontrou a sua veia, né, da sua diferenciação. Qual que é a diferença entre um negócio, seja uma marca ou uma loja, que fatura pouco, né, abaixo de 30 mil, que não consegue efetivamente, muitas vezes, viver disso, né? Quando tira os custos do produto, os custos do negócio, é bem difícil. Então a gente faz muito essa busca por pelo menos 30 mil de faturamento, né? E a gente vê a diferença de quem fatura 30 mil para cima, encontrou o lugar ali onde você tem alguma diferenciação, né? E essa diferenciação, se a gente for pensar na H. Stern, tudo bem, já era uma joalheria boa, que tinha um acabamento legal, o Brasil tem metais, tem diamante, então tá tudo bem até aí, né? Algumas pedras a gente não tem, mas quando ele entra lá no exterior, você vê uma Harrods da vida, uma loja de departamento nos Estados Unidos ou na Europa, em qualquer local, e você tem lá uma Tiffany, agora até me fugiu o nome das joalherias estrangeiras. Cartier, Bulgari, exatamente, estão todas ali lado a lado. Por que eu compraria da H. Stern em vez de comprar na Bulgari um anel de diamante, por exemplo, né? Agora, quando eu entro com essa narrativa do Brasil e de uma forma competitiva, que realmente é um produto com uma qualidade a esse nível, então, quer dizer, as nossas pedras, elas têm um valor maravilhoso, internacional, dos mais altos. Acho que a África, outro continente... Como você estava falando, por exemplo, né, a Turmalina Paraíba. A Turmalina Paraíba só existe na Paraíba. E a mina tá acabando, né? Então, assim, é rara. Então, essa pedra vai custar cada vez mais. A gente teve a topázia imperial também, que hoje em dia quase não se usa, porque já usaram todo o que tinha. Acabou. Então, essas peças, elas têm um valor inestimável e só existem aqui. Sim. Mas, para mim, o que faz a diferença, eu sou designer, né? Então, para mim, o que faz a diferença é o design da peça. Para mim, é claro, aliado com a qualidade, né? Com qualidade, isso não tem o que falar, mas para mim, o que faz o diferencial todo de uma marca atingir ou não o que ela quer é a diferença no design. Exato, as pessoas se encantarem por aquilo, né? Mas é aquela coisa, né? Eu tenho uma aliança
de pedras, de safira, de rubi, etc. Aí tem lá, tem na Bulgari, tem na Cartier, tem em todo mundo. Aí olha só, aqui eu tenho Turmalina Paraíba, eu nunca vi isso. Nossa, Sim. aquela cor maravilhosa. Sim, a Turmalina Paraíba realmente é uma cor que não dá para... Linda, que representa, e ela representa, né, o Brasil, é muito linda. Então aquilo tem, né, um magnetismo também, né, da pessoa falar, nossa, eu quero um pouco disso. E realmente foi uma virada de chave ali muito legal nessa questão deles utilizarem, né, no design mesmo. Eu gosto muito disso. Sim. Também. Bom, e aí, falando um pouco do seu lançamento ali. Então, tinha convite impresso, tinha a data para acontecer, aí você lançou, foi tudo mil maravilhas. Quais foram os sucessos, os problemas? Como que vocês superaram isso para estar aqui hoje? Quando eu lancei a marca, né, eu vim da joalheria, eu era funcionária, eu era empregada, e virei patroa, chefe, CEO. Então, assim, eu acho que a parte mais difícil no começo é você realmente aprender como gerir esse negócio, né? Porque mesmo eu sendo designer e cuidando da parte de compras, tudo isso, eu não era dona da empresa. Então, eu acho que a parte mais difícil no começo é você fazer esse planejamento, você saber o quanto que você tem que vender, o quanto que você tem que comprar, acertar quantas coleções lançar por ano, quanto comprar. No começo eu fazia umas compras absurdas, comprava muita peça, as peças ficavam no estoque. Sem estoque não tem venda, né? Tinha que fazer liquidação. Então, eu acho que a parte mais difícil, porque, assim, a parte do produto eu sabia fazer. Eu encontrei os fornecedores, eu sabia fazer, assim, eu sempre desenhei, né? Então, a noção do produto, para mim, não era a parte difícil. A parte difícil, justamente, era equalizar essa venda com essa compra. E, claro, né? Uma empresa, para começar a dar dinheiro, vai um ano. Eu montei a empresa com recurso próprio, então não devia nada para banco, nada disso. Mas no começo a empresa vai vendendo um pouquinho, né? Até que você vai fazendo a sua marca. Eu tinha uma vantagem, porque como eu fiquei 8 anos na Berson com meu nome na vitrine, muita gente já me conhecia. Então, minha mãe era uma pessoa muito conhecida, meu pai também. Então, quando eu abri a loja, esse networking que eu tinha, todas essas pessoas já começaram a ir para a loja. Primeiros clientes vieram assim, Primeiros clientes vieram de networking, minhas conhecidas, que traziam as conhecidas, os familiares que traziam. Então, assim, essa é a parte mais importante para um negócio funcionar. Você ter esse planejamento, você saber quanto tempo você consegue ficar com esse valor que você está vendendo, que no começo é pouquinho. Então, essa foi a maior dificuldade no início. E aí você tinha o teu recurso, você foi reaplicando ali, vendo o que vendia e transformando. Nesse momento ali, a gente começou a falar já de alguns produtos, né? Das suas primeiras coleções, etc, né? Você tem, a Silvia, a gente fala muito do produto icônico aqui, né, pessoal? Quem tá aqui na Moda de Sucesso, a gente tem todo um exercício de encontrar os seus produtos, que são aqueles que as pessoas reconhecem a sua marca por aquele produto, consequentemente você consegue vender um volume maior dele, você consegue também melhores negociações, porque aquele material que você vai utilizar ali sempre naquele produto, você consegue comprar em maior volume, etc. Então, só alegria, só ganho, só estabelece aí a força da sua marca também. E a Silvia tem alguns produtos icônicos, né? Mas acho que é algum mais específico, né? Sim. Foi meio que nessa época aí, quando que você encontrou, você viu um produto que funcionou e qual era esse produto? O meu produto mais icônico, que as pessoas me reconhecem por eles, são os meus anéis Bubbles. Eu estou usando eles aqui, acho que dá para vocês verem. Esse anel, quando eu desenvolvi, era justamente essa história de eu amar tanto as pedras brasileiras que eu queria fazer um anel que valorizasse a pedra. Então, se você olhar o anel, ele não tem nada, ele é uma esfera, sem nenhum, nada prende o anel, ele parece que ele está solto. Então, assim, é uma homenagem ao que a gente tem de mais bonito na natureza, que são as pedras brasileiras. E esses anéis, o bacana é que eles foram concebidos para serem usados em vários. Então, assim, você cria a tua própria coleção, porque tua própria joia. Eu tenho esses anéis em todas as cores de pedra, e as pessoas daí compram as que elas quiserem e vão fazendo uma brincadeira com isso. Então, também é um anel colecionável. A pessoa, conforme, se ela tem 4, ela pode variar conforme a roupa, conforme a combinação do que ela está fazendo. E eles foram lançados em maio de 2007, então eles estão... 2008, beleza. A loja abriu em novembro de 2007, eles foram lançados em maio de 2008. Então, neste mês, agora, os Bubbles estão fazendo 15 anos. Mais tempo do que eu sou casada. Vão debutar os Bubbles. E
eles representam até hoje 30% das minhas vendas todos os meses. Então, é um delícia, produto gente. que se transformou num clássico, que é uma palavra que, quando eu era nova, tinha aquele preconceito, clássico é coisa de gente Sem velha, graça, de gente né? antiga. Boring. Não, clássico é o que todo mundo quer. Que dá dinheiro. O sonho de qualquer marca, eu acho, é você conseguir criar uma peça ícone que te renda 30% de lucro todo mês. Sim. Sem você ter que refazer. É só reposição. Então, realmente, foi uma grande acertada que eu fiz há 15 anos. E uma outra coisa que eu faço, às vezes, os bubbles são com pedras naturais. E as pedras naturais têm uma limitação de quantidade, elas acabam, né? Então, a cada 6 meses, eu faço uma edição limitada de bubbles com cristais, com outros materiais. E quando eu faço essas edições limitadas de bubbles, eles chegam a atingir 50% do faturamento. Olha que delícia, gente. Não precisa reinventar a roda, o fornecedor já sabe fazer, é uma delícia. E é uma esfera lapidada, né? Sim, então, ela dá... é uma lapidação briolê. Isso é um diferencial grande do meu trabalho. Como eu trabalhei com joalheria por muito tempo, as minhas pedras são lapidadas em lapidários que faziam joalheria. Então, a minha pedra, a lapidação briolê é com bastante faceta. Sim. Tem todo esse cuidado. Tem um brilho muito legal. Linda. Então, obrigada. Essa eu não tenho, gente. Quem sabe eu vou mudar aí meu pedido de presente que são as pedras brasileiras. O legal são as cores, né? Sim. Que ela tem. Até a gente estava vendo na coroação ali, como você falou, né? Muita platina e tal. E aquela coisa, safira, rubi, diamante, safira, rubi, diamante. No caso ainda, né, da bandeira do Reino Unido, tem, né, o azul, vermelho, então casa super bem, né? Representa bem, né? Mas pra gente essa pluralidade de cores é muito linda. Uma outra característica que eu falo das pedras brasileiras, que é bem interessante, no começo as clientes não entendiam, não é que não entendiam, mas hoje em dia já ficou muito, muito acertado isso lá na loja. Um quartzo rosa nunca vai ser igual ao outro. Um quartzo grafite ainda, que é uma pedra que tem vários risquinhos, nunca vai ser igual ao outro. Então, essa ainda é a maior graça, porque você pode ter um quartzo rosa mais claro, mais escuro, um quartzo grafite com pouquinhos risquinhos, outro com bastante. Então, essa ainda é a característica mais bacana, porque cada pedra é única, é natural, então nunca vai ter uma igual a outra, não é igual, por exemplo, um cristal Swarovski, que eles são perfeitos. Sim, são idênticos. A beleza das pedras naturais está justamente nessa sua imperfeição, nessa sua irregularidade. Sim. No começo as pessoas, mas não é... E hoje em dia todo mundo já acha que já, de tanto tempo, não só eu, né, muita gente com pedra brasileira, as pessoas já entenderam que esse é o bacana delas, elas serem únicas. Fora a questão mística, né? Sim. Eu sou mística, assim, eu dou uma selecionada nas pedras do dia. Mas acho que esse preconceito vem muito, né, dos hippies lá, né, daquela coisa meio feirinha, né? Isso assim. Que você fala de mística, o bubble que a gente mais vende é o bubble de olho de tigre, justamente porque ele é para proteção, ele está mal olhado, então todo mundo quer o seu bubble de olho de tigre para se proteger. O talismã que não precisa ser da feirinha, né? É uma coisa maravilhosa de linda. Muito legal, isso é muito, muito bacana, né, gente? Bom, aí a gente falou bastante sobre esse processo, né, da ourivesaria. Hoje a gente tem novas tecnologias, né? Como é que você está vendo esse novo caminho com impressoras 3D, esse tipo de coisa? Eu lembro quando eu entrei, eu perguntava, nossa, mas eu achava que tudo meio que saía da máquina, né? Que assim... Com tecido, a gente tem a modelagem, às vezes a gente tem, né, alguns daqueles softwares que faz o corte e manda para a máquina de corte. Lógico que daí tem que juntar as peças, né, e finalizar. Mas quando a gente está falando de ouro, de acessórios, etc., a gente tem isso na biju, né, muito, que ela é feita quando é acrílico, esse tipo de coisa que a máquina faz, né, mas hoje quais são os processos que existem mais em alta e os novos que estão saindo aí, né, essa questão das máquinas que saem prontas até o manual, até uma coisa nova, 3D. Você falou da cera, por exemplo, né, que é o molde. A joalheria é uma arte muito antiga que tem pouca evolução, claro. Ela tem evolução porque tem máquinas de corrente, máquinas de tubo, máquinas, né? Mas, assim, de uma maneira geral, as peças, elas são fundidas em cera perdida, que é uma técnica usada desde sempre. Você faz uma peça, você faz um molde em gesso, põe aquela peça dentro e derrete, então aquilo vira uma forminha. Que nem aquelas brincadeiras que a gente tinha de ovo de Páscoa, de Mickey, que você tirava. Então, na casinha do gesso. Isso é tudo igual.
O que é diferente hoje é que a gente tem esses protótipos feitos em 3D. Então, quando eu comecei a fazer, eu desenhava as peças e um ourives fazia esse modelo na mão. No gesso? Não, a primeira parte, o protótipo, ele esculpia. Ou esculpia na cera com ferramentas para isso, ou então fazia na lima, na lixa, assim mesmo. E hoje em dia, já faz tempo, né, uns 5, 6 anos, todas as minhas peças são feitas em prototipagem 3D. Então, você desenha no Rhinoceros, que é o software que eu uso para fazer, e a peça sai, a primeira, esse protótipo sai já renderizado na resina, pronto para fundir. Então, essa foi o grande avanço na joalheria. Mas fora isso, daí a peça ainda vai para fundição em cera perdida, depois você tem que serrar e lixar na mão, fazer todo o processo de acabamento, depois é feito à mão. Mesmo para você soldar uma parte na outra. Então, assim, tem essa parte da modelagem hoje em dia que é atual, mas a outra parte toda ainda é muito artesanal, mesmo peças em série, você sai lá 1000 partes dessa, mas depois tem que juntar com essa outra parte. Isso tudo feito na mão, acabamento na mão. Então, claro, bijuterias, eles já fazem um acabamento que vai no rola, que é só uma peça que fica girando e dá polimento, mas peças com maior valor, você tem que lixar na mão. Então, é um processo ainda bem artesanal, feito em grande escala, mas ainda artesanal. E para isso você tem os seus parceiros, que são fábricas terceirizadas, né? E a lapidação, quando você compra as suas pedras, onde que, como são hoje, inclusive, o seu estoque, né? Então, assim, quando a gente tem vestuário, o pessoal está pensando em guardar rolo de tecido, cuidar com traça, né? Esse tipo de coisa, tem que infestar o tecido, que é para ele não esticar depois, aquela coisa toda, né? Os acabamentos para não soltar tinta e tudo mais. Eu me lembro, uma das coisas que mais me dava pânico de trabalhar na Vivara era o medo de perder um diamante, gente. Então, você estava numa reunião, primeiro que você tinha que entrar pelado, né? Não podia usar nem aliança de casamento, nada. Tinha que deixar tudo lá no cofre lá fora, porque tinha detector de metais para tudo. Não podia ir nem no banheiro sem detector de metais. E vamos fazer... Eu lembro que eu falava assim, não, tá bom, vamos lá. Então, vamos começar. Vinha do vestuário, né, e tudo. E sabia que eles tinham os materiais lá, né, no cofre. Então tá, vamos pensar numa coleção, beleza. Então eu preciso saber quanto que a gente tem de estoque, de ouro, de pedra, dessa pedra, daquela pedra e etc. Um universo novo para mim. Aí vem um cidadão lá, uma pessoa de confiança e traz um envelopinho desse tamanhinho assim. Que valia um monte. Gente, que devia valer uns 500 mil reais. E abre na minha mesa assim, meu Deus, coitado. Sim, que medo que voe, né? Que caia. Que alguém passa a mão. E aí você não pode sair daquela mesa, porque, pelo amor de Deus, você tem que devolver exatamente o mesmo tanto de diamante. É bem tenso, né? E a gente tinha essa questão também de ter pedras em lapidações diferentes, né? E daí, se eu quero transformar em alguma outra joia, eu tenho que relapidar, né? Como é que você faz esse processo? Assim, e até eu amo joia. Eu já pensei muito em um dia, assim, quando eu quiser mudar de vida, eu gostaria muito de ter uma marca de joias, de ser designer, de parar para fazer isso. Mas eu fico com medo disso. Eu falo, gente, vou ter que montar um cofre, e eu sou desastrada, eu vou perder essas pedras, e aí, assim, se você perde um botão, né, foi 30 centavos, né, ali é 30 mil reais. Como você faz esse processo, né, da compra, da armazenamento, da lapidação das pedras, da categorização dos seus estoques, enfim, dessa matéria-prima? Então, falando das pedras, primeiro, eu gosto de desenhar a lapidação. Desenhar, que eu digo, não é criar a lapidação, mas as minhas pedras nunca são 8x10, 12x14, que é o padrão, né? Eu sempre gosto de fazer a pedra mais comprida, mais estreitinha. Então, eu primeiro desenho as pedras e daí eu mando lapidar. Quando eu faço uma coleção, eu faço uns 5% excedente de pedra, porque acontece, as pedras quebra, a cliente derruba, cai no chão, então você tem que ter essa manutenção. Então, eu faço uns 5% a mais para ter isso, para reposições, esse tipo de coisas. Mas, assim, bem ajustado. No começo, eu fazia 20% a mais de pedra. Eu tenho pedras lá desde que eu abri a loja, porque ficaram no estoque. Então, fui ajustando. As coleções, eu tenho, assim, 3 categorias de coleção. Eu tenho os bubbles, que são o meu dia a dia. Eu tenho a minha linha de peças essenciais, que eu estou sempre repondo, e eu tenho as coleções novas que eu lanço a cada 3 meses, mais ou menos. Então, na hora de fazer essa compra, essa equalização, as coleções eu peço uma quantidade menor, porque essas são peças que vão ser
para um determinado momento. Então, por exemplo, agora eu lancei na quinta-feira a coleção Gabrielle inspirada em Chanel. É uma coleção que é para durar 3 meses, uma coleção pontual. Então, essa linha é um pedido menor. E mesmo dentro dessa linha existem as peças de valor médio, as peças de valor de entrada e as peças de valor mais alto. Então, também na hora de fazer essa compra, as peças mais baratas a gente costuma comprar mais, as médias intermediário e as mais caras comprar menos. Às vezes dá errado, as peças mais caras surpreendem e vendem mais do que as mais baratas, mas isso não é o geral, né? Mas acontece. Problema bom daí, né? Problema bom daí. Problema bom, só que daí acaba, né? Tem que ir atrás da pedra de novo. E tem esse timing, porque às vezes, isso é uma coisa que eu já fiz muito, assim, faço uma coleção, daí determinada peça vende muito, daí você vai lá e repõe esse pedido, faz um pedido enorme, e daí a reposição chega. Meio atrasada, já passou o raio. E daí as pessoas não querem, e daí fica. Então, esses feelings, assim, você tem que ter. Mas então funciona assim, essas coleções que são coleções de tempos, assim, Dia das Mães, Dia dos Namorados, são coleções menores. As coleções intermediárias é uma reposição a cada 2 meses e os bubbles nunca deixa de ter. É uma peça que sempre tem na loja, um estoque está sempre renovando, porque já chega e já sai, já chega e já sai. Então, uma gestão de estoque perfeitamente dentro da metodologia Moda de Sucesso Pro. Você viu que ela falou do P1, do P2, do P3. Isso pode acontecer e é uma delícia, né? Quando vende mais do P3 também. Sim. Então, essas pedras você compra ela no estado mais bruto, mas de um determinado tamanho. E aí você vai... Eu mando lapidar, ela chega prontinha. Você já faz o pedido dela lapidada. Você não guarda ela bruta. Não, sempre lapidada. As peças são feitas todas em Minas Gerais e elas chegam lapidadas, prontas. Tem alguma coisa a gente faz a montagem final aqui em Curitiba e outras peças já vêm todas prontas, mas estão lapidando num lugar, faz a peça no outro, junto e chega para mim pronto. Sim. Mas o que eu tenho de peça guardada é sempre já lapidada na forma final. E o metal você compra na hora de confeccionar já, você não fica estocando metal? Não, metal também não compro. Eu, quando mando fazer as peças, essas fábricas, que são as terceirizadas que fazem para mim, elas me entregam a base sem o banho, mas eu não compro metal. Essas fábricas já me entregam o anel, o brinco, o colar sem o banho, mas já na forma do anel. Comprar o latão eu não compro. As fábricas que fazem isso, elas já me entregam a peça pronta. Na Vivara a gente tinha os bloquinhos lá, né? Os diamantes, os lingotes de ouro. E aí tinha que quantificar isso, né? Como você trabalhar com um estoque que tem um valor de mercado, né? Então, isso era outra dificuldade, coisa que a gente não tem no vestuário, por exemplo, né? Você não pode, por exemplo, quero abrir caixa, vou vender um pouco dos meus materiais aqui, não funciona assim. A joalheria tem vantagens e desvantagens, né? Na joalheria, você acaba que os estoques antigos eram muito grandes, eu me lembro na época da Berson, assim, nossa, tinha muito estoque. A vantagem da joalheria é porque aquilo é ouro, então... Valoriza, é tipo um dólar, igual você guardar dólar embaixo do colchão. Exatamente, o material valoriza. No meu caso, que são peças com banho de ouro, se você, por exemplo, eu não posso reformar um anel, então se o anel é 14 eu vou deixar no 12, eu perco o banho, então não compensa. Então esse estoque realmente tem que ser o mais enxuto possível, porque é você vende aqui o design. Sim. E não o metal. Exatamente. Isso mesmo. Até tinha um pouco dessa narrativa que tem da joia, né? Que é um investimento, você pode depois derreter, fazer outra coisa, realmente isso com a semi-joia você já acaba não conseguindo. Porém, quando você vai efetivamente fazer isso, você não ganha dinheiro, né? No longo prazo, porque o design agregado mesmo numa joia, ele custa mais do que o metal. Sim, né? Mas num estoque de joalheria, por exemplo, pelo menos você não perde isso, perde. Né? O teu ouro está valorizando o tempo inteiro. Você perdeu o design, você perdeu a mão de obra, mas você tem aquele metal que vale, você tem as pedras que valem. Sim. Numa bijuteria, numa semijoia, é só o design, digamos. Né? Sim. Porém, por mais que custe dinheiro, a gente consegue mais reformar uma peça de metal do que uma de tecido, no fim das contas. Né? Assim, não é o ideal, não é que a gente faz, mas enfim. Bom, e hoje, falando de hoje, né, Silvia? Então, se a gente for pensar hoje na sua marca, fala um pouco sobre o seu ponto de venda. Você começou em qual ponto de venda? Onde você expandiu hoje? Quantas lojas vocês trabalham? Trabalha com atacado? Qual é a sua estratégia comercial hoje? Eu comecei com essa loja, que é a minha, que fez 16 anos, que é uma loja no Batel, na Augusta Stelfeld, pertinho da Praça Espanha.
E essa loja, depois que eu tive essa loja, 2 anos e meio depois eu acabei que fui para o shopping, que foi um erro que depois eu consertei. Eu abri uma loja no Shopping Barigui, para o Shopping Barigui 2 anos e meio depois que eu tinha a primeira loja. A loja do Batel ia bem, se pagava, estava dando um lucro, e daí me convidaram para a expansão do shopping. E quando eu fui, a minha loja ia bem, mas eu não... Foi uma falha de planejamento. Eu achei que o shopping já ia virar muito rápido, mas como foi na expansão, a expansão, sei lá, demorou uns 4 anos para pegar. E eu fiquei 2 anos lá e a coisa não ia. E daí, na época, o que eu resolvi fazer, eu saí do shopping e abri uma loja no Cabral. Então, eu acabei que transformei um ponto de venda que acabou que não foi tão certo num ponto de venda que hoje vai muito bem. E acabei ficando com 2 lojas nos 2 extremos do miolo da cidade, Sim. Cabral e Batel. E eu pude perceber também que o meu público é muito um público de rua, que gosta de ir na loja, ficar lá 2, 3 horas conversando. Então, é um atendimento bem personalizado, que numa loja de rua você consegue fazer. E no shopping é mais aquele volume, né? Exatamente. Então, eu tô com a loja do Batel, tô com essa loja do Cabral. Eu, antes da pandemia, acabamos que montei 2 quiosques, um no Shopping Curitiba e um no Shopping Miller. Mas daí, na época da pandemia, os 2 franqueados tinham filhas pequenas, bebezinho, e entraram em pânico e não queriam tomar conta de, né, os shoppings também foi uma negociação um pouco pior. No começo, eles devolveram as franquias. Eram franquias essas. Porque o Cabral e o Batel são próprias. Então, essas 2 lojas eram franquias. Eu acabei que absorvi as 2 franquias para não fechar. O Shopping Curitiba, no fim das contas, acabei fechando, né, por conta da pandemia. E o quiosque do Shopping Miller, não. Então, eu ainda tenho hoje a loja do Batel, Cabral, quiosque no Shopping Miller. Tem a loja online, que na pandemia foi muito bem, assim, foi uma maneira de passar pela pandemia. E eu tenho atacado, que quem for de fora de Curitiba, para Curitiba não abro para revendedoras, quem for de fora de Curitiba, a gente vende no atacado, para quem quiser começar a revender a marca em qualquer outra cidade que não Curitiba. Estamos no Instagram, você consegue achar o nosso telefone. Então, a gente tem revendedoras espalhadas em vários lugares. Tem uma revendedora em Buenos Aires, que é muito legal. Legal, internacional. Então, são esses 3 pontos de venda, loja online e revendas espalhadas no Brasil. Show! Então, já tem revendas em outras cidades que compram no atacado. Compram no atacado, E aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem espalhadas. E aí, esse seu processo de desenvolver e também trazer o atacado, a gente falou da sua compra das peças ali para montar elas, né, no seu planejamento do seu estoque, você recebe esses pedidos do atacado antes de começar a confeccionar ou depois do lançamento? Por exemplo, essa coleção da Gabriele que você fez, já tem pedido para o atacado ou vai entrar agora? Tem as 2 coisas, porque assim, o meu atacado, ele ainda é um braço pequeno que eu tenho, comecei faz pouco tempo, então quando ficou pronto, já mando antes para as clientes, mas tem muita cliente que espera as minhas, né, ainda esperam lançar, ver e depois compram, mas tem gente que compra um pouco antes, não tão antes, mas tem as 2 coisas. E aí você faz um pedido complementar, caso alguém tenha feito um pedido maior dessas peças aí. São as 2 formas que a gente realmente pode trabalhar no atacado. Fica a dica aí para você, que é lojista, né? Recomendo fortemente, né? No atacado, o que eu vendo mais, assim, ainda também é o Bubble. O Bubble eu vendo mais na loja e no atacado, porque as pessoas começam com o Bubble e ele vende muito bem. Então, assim, como o Bubble sempre eu tenho, então o atacado sempre está girando, né, no Bubble. E daí as coleções, muitas vezes, as revendedoras esperam ver a aceitação e daí compram. Então, outra grande vantagem do produto icônico, realmente, é o ponto de entrada aí do atacado, mesmo que você já tem mais volume, já tem a cadeia de fornecimento aí estruturada, né? Todas essas questões. Essa é uma coisa que eu falo no atacado, por exemplo, na minha loja, eu sou marca própria, vendo as minhas coisas, mas quem revende, eu acho até interessante que você tenha vários produtos diferentes, porque daí você tem um produto que atinge mais um público, outro gosto, então fazer esse mix de produtos, às vezes é uma vantagem para quem não é uma marca própria, né? Você consegue atender mais públicos diferentes. Exatamente, e você consegue transmitir também, né, a essência daquela marca, às vezes só com uma coisa, uma peça, você acaba não entendendo direito, né? Eu adorei saber a história, ela é muito mais de joalheria, que tem aquele requinte de lembrar. Eu adorei a coleção Bumble também, incrível, incrível mesmo. E é isso, gente, adorei o episódio. O pessoal está acompanhando aí no ao vivo, você que
está ouvindo aqui nas plataformas de streaming, a gente está aqui ao vivo toda segunda-feira às 10h30 da manhã no canal Pode Moda com Andressa Rando Favorito. Se você quiser comentar, estar presente, fazer perguntas. Agora, se você está ouvindo nas plataformas de streaming, toda terça-feira tem um novo episódio aí na sua plataforma preferida de streaming. É só printar que você está escutando aí no seu Spotify, no Apple Music, no Deezer, onde você quiser, e mandar aí marcando o @Andressa Rando Favorito, que eu respondo todos os meus directs. Então, qualquer dúvida, seja para mim, ou para a Silvia, ou para outros convidados aqui, estamos aqui à disposição. Vamos ficando por aqui, então. Silvia, muito obrigada. Ótimo, adorei a conversa. Muito bom, muito legal esse papo sobre um produto que a gente, né, tem menos no mercado. A gente fala muito de vestuário. E lembrando, né, dessa parte tão importante aqui da moda também, que são os acessórios, em toda essa gama possível, né? A gente tem acessórios em couro, acessórios de bijuteria, joias, falamos de semi-joias, e foi aí um papo muito gostoso. Eu amei, conheçam. Então, o pessoal pode te mandar onde? O Instagram é Silvia Doring, tem todos os canais do atacado, as lojas, a descrição. Então, o Instagram é Silvia Doring. @Silvia com IDORING, tá bom, pessoal? Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Rubens, que está aqui com a gente também. Quem quiser falar com o Rubens, falará. Se você for trabalhar no atacado, o Rubens está por aqui também. E a gente se vê semana que vem, então, de novo, para mais um episódio do Pode Moda. Segunda, 10h30 da manhã, no canal Pode Moda com Andressa Rando Favorito, ao vivo. E toda terça-feira, aí disponível nas suas plataformas de streaming. Beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pode Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito, e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o @Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pode Moda, então é só buscar por Pode Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim, é só entrar no www.andressarandofavorito.com, e para saber mais sobre moda de sucesso, é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?